causou o acidente que matou 9 atletas de uma equipe de remo na BR-376, ali em Guaratuba, prestou depoimento hoje à tarde. O delegado responsável pelo caso falou com a nossa equipe e o único sobrevivente teve alta. Deixa eu conversar aqui com o Léo. Ô Léo, ontem a gente falava, né, do João, 17 anos, o verdadeiro milagre ter conseguido sair vivo desse gravíssimo acidente. Boa noite. Boa noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Inclusive, essa vítima, a única sobrevivente que estava dentro da van completamente destruída. Assim, racionalmente, como é que a gente consegue explicar esse garoto ter sobrevivido com ferimentos apenas no rosto, ferimentos leves? É algo realmente inacreditável. Inclusive, esse rapaz disse hoje que basicamente também não tem como explicar isso, porque ele estava no banco traseiro, estava atrás. E aí ele estava dormindo, ou seja, ele não vê a batida, ou pelo menos os instantes antes disso. Mas sim, quando ele percebe, ele acorda com o impacto e até ele entender o que está acontecendo, vê que todos os colegas estão mortos. Todo mundo ali morreu, ninguém sobreviveu. E aí, realmente, por um milagre, ele sobrevive, é socorrido e pouca coisa ele lembra. Mas ele lembra disso, dele acordar, se dar conta que está no meio ali de destroços do que era uma van e sobreviveu. Estava no banco de trás, né, na última fileira dos bancos da van. E hoje nós tivemos, durante a tarde, o depoimento do motorista do caminhão, que pode ter perdido o freio. O que aconteceu? O que ele disse? Quais os argumentos? O principal, e que a gente vai ouvir agora do delegado Edgar Santana, o responsável pelas investigações, é que o motorista disse o seguinte, que o caminhão estava com um problema, lembrando que o caminhão não é dele, ele é motorista, né? Ele trabalha numa transportadora, e ele já tinha dito que estava dando muito problema o caminhão. E segundo o motorista, tinha pedido para fazer o conserto, mas segundo ele, a empresa não consertou. Vamos acompanhar. O condutor do veículo foi devidamente interrogado. Ele afirmou que no sábado estava saindo da cidade de Santos com destino à Argentina e no estado do Paraná o veículo teria apresentado alguns problemas mecânicos. Ele teria parado na rodovia, um guincho da concessionária o levou até um posto de combustível na cidade de Campina Grande do Sul e no domingo o veículo teria sido consertado por um mecânico. Assim que ele saiu do posto, aproximadamente 1 quilômetro após, o veículo voltou a apresentar o mesmo problema e o mesmo mecânico teria sanado o problema novamente. A partir daí, ele seguiu viagem e nas proximidades da serra, o problema voltou a ocorrer novamente. Ele tentava engatar as marchas e algumas marchas terminavam não se encaixando. A partir daí, ocorreu a perda do controle do veículo, um excesso de velocidade e, na sequência, um impacto na traseira da van. Estamos identificando e qualificando esse mecânico, sem sombra de dúvidas ele será devidamente intimado para poder prestar os devidos esclarecimentos. Precisamos também aguardar o laudo da criminalística em relação ao exame pericial no veículo para constatar efetivamente se houve ou não uma falha mecânica. Bem, qual que é o contexto disso? As informações repassadas não só pelo motorista, mas também pelo advogado dele. A gente vai assistir na sequência o que o advogado do motorista disse, que este motorista era freelancer e tinha sido contratado recentemente por essa transportadora. Inclusive estava fazendo uma viagem teste. Era a primeira viagem dele depois de ser contratado até a Argentina, levando peças de veículos, quando isso acontece. O advogado motorista diz que está tranquilo com a espera dos laudos para, na verdade, colaborar e reforçar tudo o que o motorista alegou e também o que o advogado alega, que não teve nenhum erro humano, mas sim um erro mecânico. Quando chegou no início da descida da serra, ele foi fazer o procedimento padrão para esse tipo de trajeto, que é a redução das marchas e o acionamento do freio motor. E ali não funcionou novamente esse sistema, ele acabou perdendo o controle. Aquelas frações de segundo, ele percebeu que a van que transportava os adolescentes fazia uma ultrapassagem num caminhão que ia na sua frente, e ele tentou desviar do caminhão e ir na mesma via em que a van transitava. Só que a van não transitou numa velocidade suficiente para que ele não colidisse, ele acabou sofrendo o acidente. Foi pura falha mecânica. Temos a tranquilidade que as provas periciais irão confirmar, irão corroborar a narrativa do Nicolas.
Sobre as vítimas, elas já foram encaminhadas em um avião da FAB. Ontem nós trouxemos a primeira previsão, né? Era de que 10, 11 horas da noite o voo saísse de Curitiba, mas isso acabou não se cumprindo por conta de alguns problemas de horário, claro. São muitos corpos, o procedimento burocrático do IML leva um tempo e já foram encaminhadas burocracia, assinar um monte de papelada, não é apenas uma vítima, são várias, são quase 10. Então tudo isso precisou ser feito para que os corpos fossem colocados dentro desse avião e aí em seguida chegassem em Pelotas. E muito provavelmente nas próximas horas, amanhã, ao longo dessa semana, irão acontecer as despedidas, né? Os velórios desses jovens, boa parte deles adolescentes, que estavam comemorando a vitória de títulos de um campeonato de remo, e infelizmente a família não pôde comemorar junto com eles, né? Agora vai ter que fazer essa despedida. Paulo. Obrigado, Léo. Falando